Muito bom dia, nação. Nós vamos aqui analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a derrota do Flamengo para o Alcas. Meu amigo, isso está repercutindo a imprensa esportiva de todo o Brasil. Sabe por quê? Porque o Alcas não tem nem torcida direito. O Alcas, o investimento financeiro do Alcas é baixíssimo. É um time que praticamente está fazendo história por chegar na Libertadores da América e conseguir vencer o atual campeão. Ontem o técnico do Alcas deu uma entrevista e ele até chorou. Meu amigo, é algo que tem que se preocupar. Com o elenco que nós temos, era para o Flamengo, no mínimo, se fosse reclamar de altitude, de problema, no mínimo tinha que ter empatado essa partida. No mínimo. E nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre essa derrota do Flamengo na Libertadores, porque, meu amigo, é imprescindível, é algo incomum isso acontecer. O Flamengo não pode continuar dessa maneira, não pode continuar dessa maneira. Inclusive, as críticas que estão acontecendo para o técnico Vitor Pereira só tem aumentado dia após dia. Nós aqui tentamos até defender, segurar a onda, dizendo para dar tempo para o técnico, mas, meu amigo, chegou um momento que não tá dando. Não tá dando. E se continuar assim, vamos acabar perdendo toda a temporada. Eu gostaria da sua opinião. Para você, na sua opinião, Vitor Pereira deve continuar ou deve sair do Flamengo? Escreva nos comentários. Deixe a sua opinião. Vamos ver o que a torcida quer. Deixa o like no vídeo, nação. Seu like apoia o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos. E vamos aqui reagir à imprensa esportiva, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Pode seguir. O gol é o trabalho individualidade pura. O gol é individualidade do Matheus França, não é uma jogada trabalhada. Isso. A gente tem falado sobre isso aqui. O elenco do Flamengo é muito poderoso. Como pode um time que na última temporada tinha pontos fortes, que conseguia funcionar com Pedro e Gabigol, né, que funcionava com linha de 4. Rapidinho, 5 segundos. Quem era o técnico? Não, isso aí Dorival. De novo não, pelo amor de Repete, Deus. quem era o técnico? Dorival Júnior? Não. Continue, vai, Alcas continue. 2, Flamengo 1, esquece, Sim, Dorival tá mais lá, gente. Continue, Donan. Então, peraí, como pode um time que na temporada passada continue? Até agora, os pontos fortes que o Flamengo tinha no ano passado, eles se perderam. A verdade é essa. Né? É difícil a gente encontrar pontos fortes. Você tem um ponto forte do Ayrton Lucas sendo potencializado numa linha de 3. Tá muito claro que o Vitor Pereira tem uma convicção que o esquema ideal para o Flamengo é com 3 defensores. Olhando a característica do elenco do Flamengo, eu não enxergo isso. Porque se você não tem um Ayrton Lucas, você tem que adaptar o Marinho por ali. O Marinho não estava rendendo nem como ponta, imagina como ala pela esquerda. Você tem que adaptar ou ele quis adaptar? Ele quis adaptar. Sim. O Vitor Pereira quis adaptar. Então ele quer adaptar alguns jogadores que eu acho que não tem a característica para jogar nesse esquema. E eu vejo um Flamengo com problemas de não ficar alinhado. Defensivamente hoje não é um time consistente e é um time que não tem a capacidade de envolver o adversário, de dominar o jogo com mais repertório, de se conectar. Individualmente, vários jogadores que estavam rendendo na última temporada não estão rendendo. Vai me desculpar, mas ele tem a parcela de culpa nisso. Se o time tinha alguns pontos fortes e isso é destruído, é porque o trabalho do técnico não está caminhando bem. O time não avança. E esse técnico, não vou nem citar o nome do anterior. Vitor Pereira. O técnico atual, Vitor Pereira. Foi contratado para melhorar. Melhorar. Já estava bom, porque foi campeão e piorou. da Libertadores. Piorou. E o que ele fez? Piorou. Posso falar, só para finalizar e passar para os amigos? Para finalizar. Hoje o Flamengo, coletivamente, se tornou um time comum. E esse elenco não é um elenco com jogadores comuns. Pelo contrário, é o melhor elenco do futebol sul-americano. O Flamengo hoje não é um time que ele consegue se impor com aquela força coletiva que a gente viu em outras temporadas. Eu acho que ele teve a capacidade de atrapalhar muito o rendimento de alguns jogadores que eram destaques. Se isso está acontecendo com vários jogadores, alguma culpa o técnico tem. Não, sem dúvida. E assim,
O que me incomoda, falando de escalação, que acho que o Palmeiras ainda, a gente falando dos reservas, eu acho que os dois técnicos fizeram certo de poupar. Ah, isso eu também acho. E acho que eles fizeram certo. Só que assim, o Flamengo tem muito mais repertório. O time que vem sendo reserva, mas olha esse time reserva que entrou em campo ontem. Olha o nível dos jogadores, além de falar do conhecimento entre eles. Porque do Palmeiras a gente tá falando de um jogador estreante, outros da base, que a gente viu a minutagem pequena. O Flamengo tinha mais entrosamento. Do Flamengo tem mais entrosamento. Então assim, o Flamengo tinha muito menos desculpa para uma eventual derrota, como aconteceu, do que o Palmeiras. E menos efeito da altitude. Também tem efeito, mas... Porque é muito... Era 2.800. Coisa de 800 metros a menos do que em La Paz. É uma diferença gigantesca. Então, assim, e olhar por desempenho, você olha defensivamente, o meio de campo do Flamengo não tem, assim, defensivamente perdeu todo o poder de marcação. É verdade que perdeu o João Gomes, mas não é só isso. Acho que caiu muito de rendimento. Para mim, o segundo gol, o anulado, o que não valeu, é inaceitável aquele gol que o Flamengo toma. É inaceitável. Tudo bem, para mim foi bem anulado, foi falta no Varela, só que a jogada da sequência, então não é que os jogadores pararam porque já estava, a jogada tinha sido encerrada. Não, teve sequência, só foi anulado depois. Mas a forma como o jogador do Alcas invade a área no meio dos dois zagueiros, aquilo não existe, cara. Tranquilidade inacreditável. Totalmente. Pra fazer o gol, né? E aí cai muito na conta. Cai muito na. Exato. Esse é o lance, não, que Cai muito na conta do Vitor Pereira a queda individual de diversos jogadores. O Everton Ribeiro não tá na mesma forma. Gente. O Gabigol, que quis jogar mais avançado, não fez uma boa atuação ontem. O Marinho, é verdade que não vem tendo grandes atuações como ponta, mas como ala, acho que não dá pra cobrar muito dele. Ele tá fazendo negócio do outro lado do campo, de onde ele mais se destacou. Me lembrou Paulo Souza, essa perfeito, do Marinho. Perfeito. Essa do Marinho me lembrou Paulo Souza inventando. Lembra mesmo. Inventando moda. Lembra mesmo. Fale, senhor Rafael Prats. tudo Quero que eu tô ouvir, ouvindo com senhor. muita atenção. Estou de olho no senhor. Quero ouvir o senhor. O que você vai falar? Estou ouvindo com muita atenção os companheiros, concordo e corroboro com muita coisa que foi falada aqui. Do que falou o Vitor Pereira ontem depois do jogo, além do jogo bom que ele viu do Flamengo... Você também viu? Não vi. O Flamengo jogou mal. O segundo tempo, então, pior que o primeiro, que não foi assim um grande primeiro tempo, mas foi melhor se comparado a um segundo tempo muito ruim do Flamengo ontem em Quito. Quando o Vitor Pereira, mais ou menos, iguala Flamengo e Alcas, dizendo o seguinte: o jogo ficou muito laicá, poderia ser bom para nós, poderia ser bom para eles. Mas com o grupo que o Flamengo tem, é para ficar assim, o Flamengo e Alcas? É para um jogo para ficar... O Alcas teve muito mérito, tem um técnico inteligente como César Farias, campeão equatoriano, desmanchou o time que ganhou o campeonato equatoriano. É outro grupo agora em relação ao que ganhou a competição nacional há 4, 5 meses. Jogou bem do Flamengo. Mas não anima muito. Aí o que acontece? O Vitor Pereira, quando ele fala isso, que o time jogou bem e diz que o segundo tempo ficou um jogo difícil, mas muito laicado, que poderia ser bom para o Flamengo ou bom para o Alcas, foi melhor para o Alcas, ele está equilibrando um confronto que não era para ser equilibrado. E isso é preocupante também, porque se chegou à conclusão de que, olha, com o grupo que o Flamengo tem, ele enfrenta um grupo muito inferior como é o do Alcas, e o jogo mesmo em Quito, mesmo com altitude, mesmo Libertadores, o Alcas é um estreante na competição também, isso também tem que entrar na conversa. O técnico do Flamengo concluiu que foi bem o time, mas ficou um segundo tempo que a gente poderia ter vencido, como poderia ter perdido e perdeu, é que o jogo saiu muito do controle do Flamengo. Agora, por que saiu? Aí a gente vai ter de entender. Porque realmente... Saiu porque o Alcas fez algumas alterações e o Flamengo não soube responder. O Flamengo, com o seu treinador e com os jogadores, não souberam responder as mudanças do Alcas. E alguns jogadores que foram aqui pensando em descansar ainda entraram no segundo tempo e aí não fizeram nada. Então, esse negócio de poupar, isso que a gente falava um pouco antes, na hora de Bolívar e Palmeiras, o Flamengo poupou os jogadores, mas colocou um monte que vai jogar domingo numa situação adversa. Poupou. Esses jogadores que jogaram 30 minutos, eles não jogaram 98, tudo bem. Mas eles entraram para correr na subida. Será que poupou tanto assim? Será que essa história de poupar, quando você leva alguém para a reserva e coloca faltando 25, 30 minutos para resolver o jogo, você está poupando ou está desgastando? Qual foi o jogo bom do Flamengo até agora no ano? Jogo bom. Jogo, os dois tempos? Vocês estão pensando até agora? Então. O Fonte Esporte está pensando até agora? Tem momentos bons. Acho que jogo não bom, tem. Jogo bom. Você diz um jogo, 98 minutos. Um jogo que você vê ideia, que você vê uma identidade. Esse time marca bem. Esse time tá compactado. Esse time com bola, olha lá como é que ele envolve. Vasco nenhum?
Não foi um jogo bom. Foram jogos abertos. Jogos abertos. De entretenimento, Sim, mas sim. não foram bons. Pela qualidade que o Flamengo tem, ele soube aproveitar bem as falhas do Vasco. Porque em alguns momentos o Vasco, que é mais limitado, Parte do futebol. o Vasco que é mais limitado. Entretenimento, então é bom. Futebol é Pra gente entretenimento. não, mas Não, pensando senhor. do ponto de vista... Futebol não tem nada de entretenimento. Você tem Não, sentimento pra com quem aquilo. assiste, pra envolvimento. quem torce, mas pra É quem entretenimento. Não. Você não gosta de chegar, Não. sentar lá, pegar sua pipoquinha, Não, tomar mas seu tem Guaraná envolvimento, e pra quem assistir um bom torce. jogo? Mas Se pra você quem não tem trabalha, tem que... envolvimento com aquilo, sentimento com aquilo, é uma coisa. Se você tiver, já Vai me muda. desculpar, gente. Nenhum jogo bom? Bom, mesmo, realmente acho não. que não. A gente tá dia 6 de abril hoje. Tem uma mudança de técnico, a gente entende. Teve um planejamento errado, a gente já falou aqui sobre vários momentos sobre a direção, mudança de técnico, férias estendidas. Isso tudo são fatores. Só que mesmo assim, tem que entrar a parte tática, tem que entrar a melhora. O Fluminense 2-0, nada de bom? Melhora sem bola, achei o time mais competitivo. Então, Isso melhorou de fato. segundo tempo, melhor. E principalmente o Ayrton Lucas, que acabou desequilibrando, né, naquela partida. E ontem ele tenta dosar o Ayrton Lucas e ele entra no segundo tempo. Nem entrou muito bem o Ayrton Lucas, mas é um cara muito importante para esse esquema. E Sabe quem falou hoje, rapidinho, Dom? Lógico. Hoje de manhã, Everton Ribeiro, no desembarque no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o que disse o Everton Ribeiro e depois o André completa aqui. O Vitor vem falando, né, que ele trabalha com o grupo todo, que é para todo mundo estar preparado. A gente treinou, né, durante a semana com esse time e infelizmente não conseguimos a vitória, mesmo tendo bons momentos no jogo, mas não fomos capazes de terminar ali e fazer uma boa estreia que era a vitória, que era o que nos interessava. Não tem tempo, né, de lamentar muito. A gente dormiu mal com a viagem, ainda mais com a derrota, que ninguém gosta. Mas hoje já tem treinamento, preparar agora que temos uma final pela frente e a gente espera vencê-la, porque esse ano já perdemos 3 e está na hora de a gente ser campeão. Acho que não, como eu falei, não tem tempo para lamentar, temos que aprender com o que a gente errou lá e agora é trabalhar forte, ficar 100% focado e preparado para essa final. Atenção, torcida do Fluminense. Já perdemos 3 finais, está na hora de sermos campeões. André Donk. Precisa mesmo o Flamengo depois de tudo que passou. Eu só ia completar a relação ao jogo de ontem, que pra mim não é nem questão de passar um pano pro Flamengo. Pelo contrário, a gente já criticou e acho que tem todos os motivos para se criticar o Flamengo. Mas destacar um pouquinho do outro lado. Que acho que o Alcas foi muito inteligente na gestão do jogo. Acho que o primeiro tempo um pouco mais um jogo mais sem tanta intensidade. Você acha que eles no segundo tempo, zero de propósito? Vamos cansar o Flamengo e eu no acho segundo tempo a gente no voa? segundo tempo forçou a intensidade. Eu acho que a estratégia do César Farias merece ser ressaltada. Claro que merece. Lógico que se num nível igual, e não pode ser igual o Flamengo com o Alcas, o Flamengo deveria ter vencido o jogo. Só que eu acho que também tem o lado da estratégia do Alcas que claro foi... que Eu concordo muito funcionou. com você nessa estratégia. Ou seja, o César Farias, o nome? César Farias. Engoliu o VP, é isso que você Ontem, está pra mim, dizendo? sim. Pra mim, É bom não treinador o César Farias, já passou por seleção, ele é um Sim. bom treinador. Só que tem a questão da altitude, você não pode ignorar a altitude. A altitude ela atrapalha, de fato é difícil você jogar lá e isso foi um fator também. Só que a questão é que esse Flamengo, fisicamente, ele tem sido muito irregular, muito inconstante, mesmo em condições normais. Em jogos normais no Rio de Janeiro. Ele não consegue... É natural que você não tenha um ritmo frenético de pressionar o adversário do jeito que o VP quer por 90 minutos. Mas às vezes a queda é muito grande. E o time se desliga, o time se desorganiza. Foi o que aconteceu no segundo tempo. E acho que é uma marca até agora do trabalho do Vitor Pereira. Que tipo de cuidado o Flamengo deve tomar pensando no jogo de domingo contra o Fluminense? Já que agora há pouco, quando falávamos do Fluminense no F360, você mesmo, Fernando, disse que o Fluminense, que essa desvantagem que o Fluminense tem, apesar de ser considerável, o Fluminense tem totais condições de reverter. Acho que sim. Eu acho que a O que o proposta... Flamengo tem que fazer para que isso não aconteça? Tem uma questão, né? Assim, você ganha confiança quando vence o Fluminense, agora você perde a confiança por perder do Alcas na estreia da Libertadores, né? Você já viu ali o semblante do Everton Ribeiro, que é um cara que não se esconde, que sempre bota a cara, vai para entrevista, é um líder, é um jogador que para mim tem que jogar. Ontem não fez o bom jogo, mas sem o Arrascaeta, para mim ele é o articulador desse time. Eu acho, Abel, que a proposta vai ser igual a do primeiro jogo. Então tá aí, nação. Essas são as informações aí do Flamengo. Escreva nos comentários a sua análise, a sua opinião e a gente se vê aí daqui a pouquinho no próximo vídeo.